Olá, tudo bem? Eu sou a Márcia Lários e eu estou com você aqui hoje para nós estudarmos juntos o capítulo 20 do livro de Mateus. É um capítulo lindo, rico, assim como todo o livro. E eu te convido você a assistir os nossos vídeos, mas também a meditar e a mergulhar na palavra. Através do Espírito Santo, ele tem muitas coisas para se revelar e para te revelar através da palavra dele. Ele quer te mostrar cada passo você a seguir, ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, né? Para que nós possamos estar cada vez mais dentro da vontade do Senhor a caminho do reino, amém? Então eu te convido, esteja comigo até o final, mas antes, dê o seu like aqui no nosso vídeo, nesse vídeo, embaixo tem um link que vai trazer você um pouco mais próximo da gente. Se você ainda não entra lá, saiba como caminhar conosco, tem coisas muito boas, tem edificações para a sua vida, amém? Então vamos lá. No capítulo 20, ele fala sobre temas assim cruciais na vida de Cristo, né? Já está indo para uma caminhada, Jesus já está ali falando várias vezes com os seus discípulos, olha, vai chegar o dia, a hora, né? Tá chegando, se preparem. Seus discípulos ainda não estão entendendo a mensagem que o mestre quer passar. E aqui nesse capítulo a gente vai falar sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. Jesus prediz novamente a sua morte e a sua ressurreição, o pedido de uma mãe e 2 cegos recuperaram a visão. No capítulo 20, do 1 ao 16, ele fala sobre os trabalhadores na vinha, né? Ele conta uma parábola que é a analogia dos reinos, entre o reino de Deus e o reino terrestre, né? Então, ela é uma parábola que fala sobre a generosidade do Senhor, ela fala sobre a recompensa do reino pela generosidade de Deus e não é mérito das nossas obras. Ou seja, para nós alcançarmos o reino é através da graça do Senhor e não através daquilo que a gente faz por fazer, né? Nossas obras, não é por isso que a gente ganha o reino dos céus. Vem comigo? Do 1 ao 16 fala sobre a parábola. No versículo 1 fala bem assim: pois o reino dos céus é como o proprietário que saiu de manhã cedo para trabalhar, para contratar trabalhadores para a sua vinha. Na época que fala sobre as vinhas, era mais ou menos ali na Palestina por volta do fim de setembro. Então, logo em seguida já vinha o início das chuvas. Se as uvas não fossem colhidas, o que ia acontecer? Elas iriam se perder, porque a chuva iria cair e não conseguiriam mais ali não conseguiriam mais colher a vinha, né? Colher as uvas, então elas iriam se perder. Então, o administrador, ele foi até, algumas versões bíblicas falam sobre praça, outros sobre mercados, mas ele foi até uma praça, né, para contratar trabalhadores, e ali ele fez o contrato de pagar 1 denário por dia para aqueles trabalhadores. E aí todo mundo ok, aceitou, beleza, eles mandou esses trabalhadores para a vinha. Só que a passagem diz, a Bíblia diz pra gente, que ele voltou mais 3 vezes naquela praça. Ele voltou às 9 horas da manhã, ele voltou por volta do meio-dia, ele voltou às 3 horas da tarde e depois por volta das 5 horas da tarde, tentando achar pessoas para ajudar na vinha. Uma coisa aqui que a gente tem que ressaltar, amadas, é que esses trabalhadores estavam nessa praça ou no mercado, dependendo de algumas visões, não é porque estavam desocupados, é porque eram pessoas que não eram servos de alguém, então eles não tinham uma ligação financeira com uma pessoa. Então eles iam para essas praças e esperar que os proprietários das vinhas viessem os contratar para o trabalho. Então assim, eles estavam ali justamente dizendo, olha, eu preciso ganhar meu pão do dia. Então eu estou aqui para ganhar. Essas pessoas, né, que foram contratadas nesses outros 4 horários, ele simplesmente foi falado assim, o administrador chegou, o proprietário chegou e falou assim, olha, eu tô precisando de gente para trabalhar, bora. Não foi combinado nada, né? Não foi combinado o pagamento em si, foi combinado o pagamento com os primeiros que foram de manhã, com esses outros aqui não foram combinados. E aí eles foram trabalhar. O último trabalhou por volta de 1 hora só no dia, né? E aí eles foram. Chegou no final do dia, o administrador chegou para o proprietário chegou para o administrador e falou assim, olha, chama os trabalhadores para a gente fazer os pagamentos. Porém, chama os que chegaram por último.
Começa dos últimos até os que chegaram primeiro. E ele foi pagando um denário para cada um. Quando chegou os primeiros, eles pensaram assim, nossa, nós chegamos primeiro, né? Então a gente vai receber bastante, porque a gente chegou primeiro. Mas não necessariamente. Ele continuou, ele pagou um denário. Eles ficaram meio chateados, né? Oh, nossa, mas a gente trabalhou o dia inteiro, a gente fez tantas coisas, eles chegaram bem depois e recebeu o mesmo tanto que a gente. Aí a gente pega lá no versículo 13. Na parte B do versículo 13, diz bem assim: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que eu dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Jesus aqui nessa parábola, ele estava dando uma resposta para Pedro lá no capítulo 19, no versículo 27, que essa parábola do capítulo 19, ele conta sobre o jovem rico. Terminou o capítulo falando sobre a história do jovem rico. Aquele que, Senhor, eu faço todos, eu cumpro todos os mandamentos, o que eu tenho que fazer para entrar no reino de Deus? Aí Jesus fala, vende tudo e vem comigo. E aí o coração pesou, doeu e tal, e ele não vendeu. E aí Pedro, no versículo 27, ele pergunta para Jesus. Então Pedro lhe respondeu, né, perguntando para Jesus, nós deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós? Então Jesus, nessa parábola aqui da vinha, ele está dando uma resposta. O que ele queria dizer aos discípulos? Vocês caminharam comigo, né? Mas vai vir outras pessoas depois que elas vão ter o mesmo direito do reino dos céus do que vocês. O que a gente traz isso para a nossa atualidade? Às vezes nós temos muito tempo de igreja. Nós estamos dentro da igreja, nós trabalhamos, nós fundamos aquela igreja. E às vezes chega um irmãozinho recente. Esse irmão, ele tem o mesmo direito ao galardão do Senhor, ao reino dos céus, do que nós. O versículo 16 diz, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Às vezes nós temos muito tempo de igreja e com um determinado tempo passando, a gente passa a trabalhar no automático. Às vezes o nosso coração já não está mais no serviço que a gente faz. Ele está no automático de uma escala. Está no automático do ter que fazer. Né? E aí chega um irmão cheio de gás, batizou, desceu as águas e tal. E ele está com um coração na obra. Ele está com um amor na obra. Nós que estamos há muito tempo na igreja, a gente não tem que achar ruim porque o irmão chegou agora desse jeito. A gente tem que resgatar esse primeiro amor que o irmão tem. E trazer e aquecer o nosso coração. E deixar isso queimar no nosso coração, esse amor que ele traz, e trazer esse irmão para mais perto. E aí caminhar com esse irmão. Quando diz os últimos serão os primeiros, é que, às vezes, as nossas ações dentro da igreja, o nosso coração não está mais lá. Então, quando nós tivermos a chegada a hora e chegado o grande dia, se nós não tivermos os nossos corações naquelas ações, nós seremos os últimos. E aqueles que chegou depois da gente, mas está com todo o coração, com todo o amor ao Senhor, com toda a dedicação, busca sua palavra, está ali aos pés do Senhor, se derrama ao Senhor. Esses serão os primeiros. Por quê? Porque ele buscou o melhor. Ele estava onde ele deveria estar. E é isso que nós precisamos. Dos versículos 17 ao versículo 19, diz, Jesus prediz novamente a sua morte e a sua ressurreição. Essa é a terceira vez que Jesus fala sobre a cruz, né? E aqui ele estava rumo à cruz. Do versículo 18 diz, estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes do sacerdote e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e entregarão os gentios para que zombem dele e açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Ele está dizendo sobre toda a parte da morte, tudo a vergonha, toda a dor que ele vai passar, mas em momento nenhum ele se tenta correr daquilo que ele precisa passar. Né? Ele diz, e no terceiro dia ele ressuscitará. Ele está mostrando que ele vai passar por tudo o que ele precisa passar, mas que ele vai voltar, que o Senhor vai voltar num corpo glorificado. Amém. Os versículos 20 a 28, ele nos fala sobre um pedido de uma mãe. 20 diz assim, então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu
Tiago e João, com seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Amados, aqui nos diz sobre uma falsa ambição. E acima de toda a questão da falsa ambição, nos mostra que os discípulos não estavam entendendo ainda o que seria a morte e ressurreição de Cristo, aquilo que Cristo já estava falando. Ele tinha acabado de falar pela 3ª vez sobre o que ele passaria, mas eles não estavam entendendo. Eles estavam escutando que Jesus era o rei, que Jesus era o Messias, então eles imaginavam que seria algo muito grande. Eles pensavam em recompensas, em distinções pessoais, em proeminência. Eles levavam a caminhada com Cristo para um êxito de sacrifício, mais um sacrifício pessoal, mas aquele sacrifício daria uma recompensa muito maior. Eles queriam que Jesus, com uma ordem divina e com um gesto de mãos, assegurassem a eles uma vida de príncipes, o que na realidade não era e não é. Não é o sacrifício de Jesus na cruz, ele não nos dá uma autoridade sobre as pessoas que, de uma certa forma, ainda não seguem a Cristo, mas que depende de nós para seguir. Ele não nos dá isso. Ele nos chama para ser o quê? Servo. No final desse capítulo, ele é lindo o que Jesus fala. Olha lá. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. É isso que Jesus nos convida. Jesus nos convida a servir ao reino. Às vezes, servir uma pessoa que é difícil, mas Jesus nos serviu. Nós também fomos uma pessoa difícil antes de nós sermos resgatados. Às vezes, Jesus está te convidando a servir aquela vizinha, aquele colega de trabalho. Ele te chama a amar. Mas como amar? Amar alguém que às vezes nos fere. Mas é a graça do amor de Deus. Deus nos ama, independente da circunstância, ou independente daquilo que a gente faz. Deus nos ama. Às vezes nós pecamos, mas não muda o amor de Deus por nós. Nós nos arrependemos, pedimos misericórdia ao Senhor dos nossos atos e nos achegamos novamente ao Senhor. E Ele nos ama, Ele não volta a nos amar. O amor dele continua. E é esse amor que Ele quer que nós olhemos e que nós vivemos. É a questão do viver pela fé e não pelos sentimentos. Os sentimentos da circunstância. Às vezes esses sentimentos de circunstância nos colocam em situações ruins. E Jesus nos chama a um evangelho genuíno para nós vivermos um amor pela fé, um amor sacrificial, um amor como Deus nos ama. Queridos, Deus nos ama de uma forma tão grande que Ele deu o Filho dele, o primogênito dele, por amor a mim e a você. O que Jesus suportou na cruz, nós não suportaríamos. Jesus ama a mim e a você, e a todo momento Ele está disposto a esse amor. E esse amor que Ele está disposto para nós, Ele está disposto para as pessoas que ainda não o conhecem, mas vai conhecer através de nós. Amém? Dos versículos 29 a 34, ele conta sobre como 2 cegos recuperaram a sua visão. Esses versículos são respostas de amor a um chamado de necessidade, um chamado à necessidade. Ele diz assim: ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e quando ouviram falar de Jesus, que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Ele não perdeu a oportunidade. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais forte: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou-lhes nos olhos, e imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Aqui nos traz
lições preciosas. Primeiro, nós precisamos estar onde Jesus está. Nós precisamos clamar. Nós precisamos ter saber as oportunidades, né? E estar ali atrelado. Às vezes nós estamos no lugar certo, na oportunidade certa, mas a circunstância à volta começa a dizer: você não vai dar em nada. Olha, quem é você para fazer isso? Você acha que você tem chamado para isso? E nós temos que continuar perseverando. Senhor, eu estou aqui, eu sou tua filha, o Senhor vai me usar, porque eu fui criada. Não fui criada por acaso, eu fui criada por uma grande obra, aquela que o Senhor tem todos os dias me guardado, me gerado dentro de mim um amor tão grande, Pai. Eu estou aqui, assim como Isaías, eis-me aqui. As multidões ao redor de vocês vão continuar gritando, mas a voz vai ser sempre maior. Jesus vai voltar para você e vai te perguntar: o que queres que eu te faça? Jesus não conhece o nosso coração? Jesus não sabe a nossa vontade? Sabe, Ele conhece. Mas Ele quer que você fale. Ele quer que você tenha uma intimidade com Ele. Ele quer que você vá no secreto e se derrame na presença dEle. E diz tudo o que está passando ao seu coração. E aí sim, Ele vai tirar a venda dos teus olhos. Aí Ele vai fazer você enxergar aquilo que de uma certa forma nós, sozinhos, com os nossos olhos naturais, a gente não enxerga. E eu te convido e finalizo esse lindo capítulo com esse convite. Fale ao Senhor, se derrame a Ele ao seu secreto. Busque Jesus em tudo que você for fazer na sua vida, minha amada, porque o Senhor tem grandes coisas para você. O Senhor quer reviver chamados dentro da sua vida. O Senhor quer reativar áreas na sua vida que por uma palavra de alguém você deixou ficar adormecido. E hoje, com este capítulo, o Senhor está te chamando de volta. Tem grandes coisas para ti. O reino está aí. Ele precisa de você. O Senhor quer nos usar. Acima de precisar, Ele quer. Amém? Fica com Deus. Que Deus te abençoe.